perceberam que o lugar verdadeiro era aqui, porque fica fora dos muros da cidade. Provavelmente Jesus foi crucificado ali por cima e as pessoas vinham por trás, subindo aquele monte para contemplar lá na frente. Então esse aqui é o Monte Gólgota. Nós estamos aqui no Monte Moriá, onde Abraão recebeu de Deus o mandamento, o pedido, e ele obedeceu de trazer o seu filho Isaac a este lugar e o sacrificar sobre uma pedra. Provavelmente foi em algum lugar aqui, em algum espaço aqui que você não sabe, nem eu sei, mas foi aqui. Este monte sagrado, Monte Moriá, foi o monte onde Abraão ofereceu o seu melhor, foi Isaac. Amados, nós estamos aqui diante do memorial à morte de Moisés. Não quer dizer que ele está sepultado aqui, porque ninguém sabe o local que ele morreu, ninguém sabe o local que ele foi sepultado. Mas aqui o Monte Nebo, ele fica em Moabe. Moabe era um dos descendentes da filha de Ló, de uma das filhas de Ló. E o povo de Israel passou por essa região, ele lutou com os moabitas, e foi daqui que Moisés teve a visão que nós contemplamos lá na frente. E o texto diz aqui, em Deuteronômio 34, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cima de Pisgo, que está de frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Então Moisés viu a terra, mas ele não entrou na terra. Amém. Depois de peregrinar durante 40 anos no deserto, Moisés chegou aqui, no Monte Nebo. Nós estamos em cima do Monte Nebo e nós podemos ter uma visão, não é uma visão muito clara porque há muita poeira, mas nós temos a visão do Mar Morto, do Rio Jordão, e após o Rio Jordão está a cidade de Jericó, onde nós estivemos lá. Eu vou ler agora o texto da Bíblia que fala exatamente do que aconteceu nesse dia. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo, sobe este monte de Abarim, ao Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Então, a Bíblia mostra claramente que Moisés morreu aqui nesse monte. Ele chegou diante da terra da promessa, ele avistou a terra da promessa, mas ele não entrou na terra da promessa. Ele morreu aqui. Nós temos ali um memorial que nós vamos filmar também, que é um memorial a Moisés, que é um memorial de sepultura de Moisés. A gente não sabe onde ele foi sepultado, que a Bíblia não permite que nós saibamos, mas foi aqui nesse monte, chamado Monte Nebo, o Monte Abarim. Bom, irmãos, nós estamos aqui praticamente numa divisão. Nós temos aqui a Jerusalém Nova e a antiga Jerusalém. A Jerusalém bíblica. A Jerusalém que nós temos várias passagens da Bíblia que a citam. A Jerusalém antiga, que ela fica por trás dos muros. Nós acabamos de entrar pela porta, que é a porta de Jaffa, nós fizemos algumas compras lá. Mas se você perceber, lá em cima dos muros tem algumas brechas lá. Ele é cortado por brechas. E essas brechas são aquelas que Deus fala através de Ezequiel, quando ele diz, procurei um homem que se colocasse na brecha por essa cidade, não achei. Então essas brechas aí são as brechas que os vigilantes ficavam, as pessoas que tomavam conta da cidade. No caso de um ataque, primeiro os atingidos seriam aqueles que estavam nas brechas. Então é a posição que os soldados evitavam ficar. Mas aí Deus diz, procurei um homem para se colocar na brecha por esse povo. E não encontrei. Isso é um chamado de Deus para que a gente possa entender que é uma necessidade muito grande de nos colocarmos entre Deus e aquelas pessoas que precisam de Deus, as pessoas que precisam de uma mensagem do Evangelho. Você e eu somos chamados para isso. Okay? Nesse momento eu estou indo levar cada pedido de oração que foi feito na nossa igreja diante do muro, das lamentações. Vou estar orando por cada pedido que está aqui nesse envelope. Vamos tirar uma foto ali? Não, por favor. Essa manhã.
Nós estamos aqui no Muro das Lamentações, onde milhares e milhares de pessoas vêm aqui todos os dias fazer as suas orações. O Muro das Lamentações é um ponto histórico para todos os judeus que estão aqui e os judeus que estão fora. Eles vêm aqui e relembram os momentos do passado, da conquista. Esse Muro das Lamentações ele está sobre o muro da cidade antiga de Jerusalém. Nós estamos aqui junto com essa caravana abençoada. Você é o nosso convidado para estar na próxima caravana da Fiel Tour para participar e deslumbrar de momentos especiais como esse, de pisar em lugares onde Jesus pisou. Você tem essa oportunidade, depende apenas de você. Use a fé e entre em contato conosco. Muito obrigado, Deus abençoe. Fica fora, Zé. Irmãos, nós estamos em um lugar muito privilegiado, porque a visão aqui é excepcional e eu queria mostrar alguns pontos muito importantes. Nós estamos ali no Monte Tabor, as passagens bíblicas sobre ele. Logo após, o Monte de Gibeon, onde Saul morreu em batalha. E mais na frente nós temos uma pequena aldeia aqui, que é a aldeia de Naim, onde Jesus ressuscitou o filho da viúva. Então, uma pequena aldeia lá. E nós temos também todo o vale de Megido ou Megido ali, onde vai ter a última batalha do Armagedon. É toda essa planície, segundo as profecias, vão se encher de soldados e vai ter a Terceira Guerra Mundial, a última guerra de todas. Agora, esse lugar que nós estamos, ele também é muito especial, porque aqui fica o precipício, onde está a cidade de Nazaré, por trás das câmeras agora. Nós temos toda a cidade de Nazaré nova, né? Mas a cidade de Nazaré antiga, onde Jesus viveu a vida dele. E as pessoas não aceitavam Jesus, obrigado a Deus, e quiseram jogá-lo daqui do precipício. Foi desse precipício que tentaram jogá-lo, e a Bíblia diz que ele passou no meio de todos e foi embora. E tudo aqui é histórico, tudo aqui é histórico, irmãos. Tremendo. Irmãos, vocês estão vendo muitas pedras aqui. Essa pedra aqui em especial, eu poderia dizer, pode não ser essa, mas a Bíblia diz que um dia Samuel orou, Deus deu vitória ao povo, ele escolheu uma pedra, talvez tenha sido até essa, não sei, mas ele disse, essa pedra aqui é um memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós não sabemos que pedra foi, tem muitas pedras aqui, mas uma dessas pedras um dia foi usada por Samuel como um memorial da vitória do povo de Deus. Irmãos, nós estamos aqui dentro de uma réplica de uma pedra achada aqui, que é um dos mais importantes achados arqueológicos. Por quê? Porque fora da Bíblia, onde está lá em Mateus 27, por exemplo, é o único lugar que se conhece sobre a história de Pilatos. Hoje só se reconhece que Pilatos realmente existiu por causa dessa pedra que foi achada aqui, que é o nome dele, Pilatos. Porque só existiu o nome dele na Bíblia, só em Mateus 27. E através dessa pedra aqui se comprovou que realmente esse homem existiu.
Glória a Deus por isso. Irmãos, nós estamos numa tarde maravilhosa, perdidos no metrô em Jerusalém, sem saber como chegar no hotel. E a culpa não é do guia. Eu creio que perdido, tudo alegre, mas tudo perdido. Santos ia caído da cadeira e saiu. Era para filmar se ele caiu. Estamos perdidos em Jerusalém. ele, né, rapazão? Que Não sabemos como chegar em casa. Vocês estão enganados, isso é um passeio. A culpa é dele. Passeio, viu? Passeio. Passeio extra. Irmãos, em 1947, 2 beduínos estavam procurando uma ovelha perdida e eles se depararam com a caverna e entraram nela e encontraram um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos, que foram vários pergaminhos de Isaías, do apóstolo João, então de Jeremias. Então esses achados de 1947 eles são importantes porque ao serem comparados com o que nós temos hoje como as escrituras sagradas, se percebeu que não há nenhuma modificação. Esses achados são do ano 70, da época da destruição do templo. Então foi algo que Deus, na sua presciência, determinou para que a gente pudesse comprovar que a palavra dele é fiel. Irmãos, nós estamos aqui diante do portão de Damasco, que foi o portão que a tradição diz que Jesus saiu após a Via Dolorosa, mas também foi encontrado um portão das escavações, mais baixo ali, que provavelmente foi realmente o portão usado por Jesus quando ele saiu para ser crucificado. Irmãos, nós estamos diante aqui das muralhas do Monte de Sião, aquele ali é o portão da entrada que leva ao Monte de Sião. Se vocês observarem um pouquinho lá em cima do muro, há umas brechas, que são aquelas brechas faladas por Deus a Ezequias. Eu estou procurando um homem que se coloque na brecha por essa nação para que eu não a destrua. Então aquelas brechas são as brechas onde os soldados, os guerreiros ficavam e que eram mais facilmente atingidos pelas setas dos inimigos. Nós vamos conhecer mais alguma coisa sobre o Monte Sião. Vocês vão ver agora um cachorrinho aqui de Israel, hein? Olha lá o cachorro. Olha ele ali, fofinha. Olha ele ali. O senhor vai mostrar para sua família. Esse é o cachorro aqui de Israel. Agora, Nós estamos aqui vê aqui o- fato histórico. Estamos presenciando o povo de Jó. filma lá. Foi daqui que Jonas partiu em desobediência a Deus, quando Deus mandou que ele fosse para Nínive. Ele chegou nesse porto e embarcou e foi para Tarso. Foi aqui que Deus agiu de uma maneira extraordinária na vida de Jonas, mostrando toda a sua misericórdia, a sua compaixão, em fazer com que Jonas se arrependesse, quando mandou um grande peixe, justamente aqui nesse mar que você está contemplando. Esse grande peixe tragou Jonas, quando jogaram ele ao mar, e ele foi lançado fora, mas sobreviveu e fez a palavra, a vontade de Deus, e pregou lá em Nínive, e houve um arrependimento de toda a cidade de Nínive. Nós estamos diante de uma cena aqui histórica e maravilhosa. É tudo aquilo que você vê lá no livro de Jonas. E do outro lado aqui da avenida tem uma mesquita muçulmana, moderna, e de uma construção enorme, que também deve ter mais de 50 anos, e é muito bonito. A cidade de Jope hoje é muito ligada a Tel Aviv. Ela se tornou praticamente até um bairro de Tel Aviv, porque Tel Aviv cresceu demais. Mas é uma cidade histórica. Nós vamos continuar depois. Vocês veem esse arco aqui de pedra, a Fortaleza Antônia, que foi escavada e também chamada de Pretório. Então foi aqui que provavelmente Jesus foi julgado e condenado. Foi daqui que ele saiu para ser crucificado. Então os católicos, quando escavaram essa fortaleza, eles viram esses arcos aqui, eles entenderam que foi daqui que saiu a crucificação. Irmãos, é algo extraordinário, mas essa parte que vocês estão vendo aqui é uma das celas do pretório. Vocês veem aqui uma cela quadrada, essa aqui é a entrada dela. Talvez tenha sido essa aqui que Paulo ficou preso, porque ele esperava o julgamento aqui. Então ele foi julgado aqui em Cesareia, mas ele não foi condenado porque ele recorreu a César. Então nesse primeiro julgamento ele não foi condenado porque
teve que ser conduzido a Roma para ser julgado lá, porque ele recorreu como cidadão romano a César. Gente, Ramá quer dizer lugar alto. E eu queria só mostrar um detalhe para vocês muito interessante, que eu não sei se dá para perceber nitidamente na câmera, como a gente vê aqui pessoalmente. Existe uma construção aqui mais antiga da época de Samuel, que são pedras brutas. Aí nós temos uma outra construção ali que foi do tempo de Herodes, que é aquelas pedras mais quadradas. E logo após uma outra construção lá em cima, que é aquela mesquita. Ou seja, 3 construções, e tudo está sendo escavado agora. Talvez poucos turistas estiveram aqui, poucas pessoas ainda viram essa cena, tiveram oportunidade, porque isso tudo é recente. Então nós estamos diante de uma história que está sendo desenterrada, está sendo vindo à tona agora, depois de tantos séculos, depois de tantos anos. É algo maravilhoso. Irmãos, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 em diante, que diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós estamos aqui em Ramá, que é justamente a terra do sacerdote Eli. Talvez o sacerdote Eli estivesse em algum ponto aqui, nessa construção que vocês estão vendo, que foi escavada agora há pouco, e descobriu e veio à tona tudo aquilo que era da época de Eli. Eli estava aqui em algum ponto quando Ana fez aquela oração por Samuel voltada para o templo, nessa posição, clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração e nasceu um dos maiores profetas de Israel, chamado Samuel. Então Samuel, ele nasceu dessa oração feita nesse lugar. E ele foi um dos profetas que realmente representou muito para Israel. E segundo a tradição, ele está sepultado naquela mesquita lá atrás. Tem uma tumba lá onde ele foi enterrado, e depois construíram uma mesquita alguns séculos depois, quando os muçulmanos estiveram aqui. Bom, irmãos, nós estamos numa parte do Rio Jordão que está saindo do Mar da Galileia, quando ele está se dirigindo ao Mar Morto. E um dia João o Batista estava numa região dessa do Rio Jordão batizando, quando chegou Jesus, e ele disse: tu vens a mim e eu que deveria ir a ti. E Jesus disse: para que se cumpra toda a justiça é necessário que tu me batizes. Jesus se purificou nessas águas, o batismo de arrependimento, e nos deixou esse exemplo onde nós também nos batizamos hoje. São católicos. No livro de 2 Reis, irmãos, está escrito que quando Deus estava para tomar Elias sobre a sua cabeça, ele desceu de Betel para Jericó, onde nós estamos agora. E em algum ponto aqui desse rio, no Rio Jordão, ele queria atravessar e Eliseu deveria ficar do outro lado, mas Eliseu insistiu: não, pronto fores, eu irei. E Eliseu insistiu em passar com ele por esse rio. Em algum ponto aqui ele tocou com a sua capa, as águas se abriram e ele passou para o outro lado. E Eliseu passou por ele, e do outro lado ele disse: pedes o que tu queres, eu te faço. Eliseu disse: eu quero a porção curada do teu espírito. E ele disse: dura coisa me pediste, mas se tu me veres quando for arrebatado de ti, assim será. Se tu não me veres, não será. E o que aconteceu foi que carruagens de fogo desceram e tomaram Elias, e Eliseu viu, e a partir daquele momento o Espírito do Senhor ficou sobre Elias, sobre Eliseu, que pegou a capa de Elias e atravessou de novo esse rio Jordão. Amados, nós estamos vendo aqui. E também de pessoas que vivem em lugares de calor. Nós estamos vendo Sobra o que restou. o que restou. Vou tirar uma também, vou tirar uma quando virar pra cá. Vai tirar não? Cadê? Tem tomada aqui? Aí. Peraí, tira aí. Peraí, calma aí. Filmando. Tira a foto aí. Rapaz. Fica parado aqui, vai. Tira aqui.
Irmãos, fazem 8 dias que nós estamos aqui em Israel, mas eu creio que nenhum lugar, para mim, está sendo tão especial como esse. Nós estamos dentro da sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus entrou, onde Jesus pregou a palavra de Deus e fez milagres. Eu vou ler esse texto para vocês. Está aqui em Marcos, no capítulo 1, que diz assim, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, que é esta aqui. Maravilhavam-se da sua doutrina porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando, alta voz saiu dele. Esse milagre aqui da expulsão desse demônio aconteceu aqui, nesse lugar. Jesus ensinou sentado em alguma pedra dessa aqui. Vocês veem ao lado aqui tem uns lugares onde os judeus se sentavam para ouvir a palavra e para pregar também. Glória a Deus. Irmãos, nós, quando viemos para cá, nós entramos pela Porta das Ovelhas, que fica aqui à esquerda, bem pertinho daqui. E lá em João capítulo 5 diz exatamente isso, que Jesus entrou pela Porta das Ovelhas. E quando entrou pela Porta das Ovelhas, aí tem essa entrada aqui à direita e ele chegou aqui nesse lugar. Aqui é o tanque de Betesda, onde havia um paralítico há 38 anos que estava aqui tentando ser curado, querendo ser curado. A esperança dele é que um dia ele pudesse entrar no tanque, quando as águas fossem movidas pelos anjos. Mas o Deus Todo-Poderoso já sabia disso. E Jesus entrou neste lugar e o procurou. E perguntou a ele: queres ser curado? E ele contou toda a história, contou todo o drama da sua vida. Disse: mas Senhor, não tem ninguém por mim. Às vezes nós estamos sós, às vezes não tem ninguém para te ajudar, às vezes você está totalmente desamparado, mas Jesus veio ao socorro deste homem. E ele disse: pega o teu leito, toma e anda. Nós estamos diante desse fato. Isso tudo aconteceu aqui. Nós temos ali um tanque principal e 4 tanques que cercam esse tanque principal, formando 5 tanques. Aqui ficava uma multidão de paralíticos, talvez naquela parte de lá, esperando esse mover das águas. Tudo aconteceu exatamente aqui. É um privilégio maravilhoso estar nesse lugar, contemplando tudo isso. Irmãos, vocês podem perceber como essa turma é muito baixa, porque a Bíblia diz que quando os discípulos souberam que Jesus ressuscitou, eles se abaixaram para entrar nela. Então vocês percebem que é muito baixo mesmo aqui. E nós estamos aqui diante da parte do túmulo onde havia uma pedra que se colocava as pessoas quando elas morriam. Então Jesus foi colocado ali. E esse túmulo aqui é a razão da nossa fé, a razão de estarmos aqui. A razão de existir o cristianismo, a razão de crermos no Jesus que morreu e ressuscitou. Nesse túmulo ele não se encontra. E aqui está escrito em inglês: ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso tudo aqui foi cavado numa rocha maciça, dentro do jardim de Arimateia, onde havia uma grande pedra aqui que foi removida pelo anjo, para que as mulheres pudessem contemplar todo o vazio. Então essa é a grande mensagem do cristianismo. Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante do lugar mais importante dessa visita a Jerusalém. Nós estamos aqui dentro de uma gruta, que na verdade é um lugar de sepulcro, e você vê que o teto é bem baixo, porque lá nos evangelhos diz que quando Pedro e João souberam que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, eles correram e entraram nesse sepulcro, e era baixo, eles se abaixaram para entrar. Ele é cavado na rocha mesmo, e ele foi construído dentro das terras de José de Arimateia, que é aqui. Nós temos aqui o lugar onde se colocava, que foi preparado para receber os corpos. O primeiro corpo foi o do Senhor Jesus Cristo, nenhum corpo tinha entrado aqui. Jesus foi colocado ali, e no domingo da ressurreição, a pedra foi removida desse lugar, e as pessoas, quando entraram aqui, o corpo já não estava mais aqui. E nós temos uma inscrição que diz: ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Nós aqui estamos diante do lugar mais especial para nós, mais importante de toda essa viagem a Jerusalém que nós começamos há tanto tempo.
estamos aqui diante do túmulo e Jesus foi colocado, foi sepultado. Foi aqui, segundo a Bíblia, a tradição bíblica, os arqueólogos, tudo que foi estudado até o momento, que o Senhor Jesus Cristo foi colocado após a crucificação, que nós já contemplamos aqui perto. Isso aqui realmente é um jardim muito bonito, existe uma fonte ali, existe um lagar onde se pisava uva, então tudo isso